Olá, pessoal! Então, hoje a gente está introduzindo um novo tópico e na aula de hoje, especificamente, a gente vai tratar dos temas que é a caracterização de um sistema de partículas, a identificação do centro de massa de um corpo ou de um sistema de partículas, tá? Que é um ponto importante num corpo ou nesse sistema, e de uma grandeza física super importante quando a gente fala do movimento dos corpos, que é o momento linear de um corpo ou de um sistema, tá? Bom, certamente a gente já mencionou nesse curso antes essa expressão de centro de massa, e o nosso objetivo na aula de hoje é identificar a posição do centro de massa de um sistema ou de um corpo, tá? O centro de massa, se tem lá seu corpo, é uma caixa, é um cubo. Eu posso te perguntar, onde está o centro de massa? Onde está localizado o centro de massa desse cubo? Então, a partir de uma origem arbitrária, né? Então, aqui eu tenho x, y, z. A partir de uma origem arbitrária, vamos supor que eu escolha aqui, olha, eu consigo identificar, olha, a coordenada do centro de massa é aqui, ó, é esse ponto. Então, ela tem essa coordenada x, essa coordenada y e essa coordenada z, tá? Então, é um ponto específico que a gente tem que caracterizar num corpo ou num sistema. Agora, por que é importante falar de centro de massa? A gente já falou isso antes, quando a gente desenhava lá os nossos corpos, né? A gente estava tratando do formalismo, das leis de Newton e o mesmo formalismo de energia. Lembrem que toda vez que a gente ia identificar as forças que estavam atuando, né, nesses corpos, a gente sempre desenhava esse pontinho no meio do corpo e as forças sempre partiam desse ponto. Na verdade, o que a gente mencionou, né, naquela época? Que é como se toda a massa do corpo estivesse concentrada naquele ponto, né? Então, na verdade, todos os movimentos que a gente estudou eram, na verdade, movimentos de partículas, porque essa era a aproximação que a gente fazia, né? Quando eu estudava o movimento de um projétil, esse projétil podia ser uma bomba, esse projétil podia ser uma vassoura andando, por exemplo, né? Uma vassoura girando. Mas a gente representava todo mundo como uma partícula descrevendo o movimento de um projétil, né? Que era aqui lançado com uma certa velocidade inicial. Então a gente já tinha uma ideia do que esse ponto significa. Era como se eu pudesse colocar toda a massa do corpo neste ponto e tratar como se todas essas forças externas estivessem atuando nesse ponto. É exatamente isso do que se trata o centro de massa do sistema, tá? Ou seja, o movimento dos objetos extensos, por exemplo, ou mesmo de um sistema de partículas, pode ser um movimento complicado. Então, imagina, por exemplo, o lançamento desse taco de beisebol. O taco de beisebol, ele possui uma certa distribuição de massa, né? A gente vê que uma das extremidades, ela é mais cheinha do que a outra extremidade. Se eu lanço esse taco de beisebol com uma velocidade inicial, a gente observa que as extremidades podem ter movimentos bastante complexos. As extremidades podem girar, por exemplo, em torno do centro do taco, mas se eu me concentrar no centro de massa desse taco, que é esse pontinho preto, se eu me concentrar nesse ponto especial, o movimento deste ponto é bastante simples. O movimento desse ponto é um movimento parabólico, como se o taco fosse considerado uma partícula de massa localizada toda nesse pontinho. Tá? Então, daí a importância da gente conseguir caracterizar o centro de massa de um sistema, porque o movimento, o sistema como um todo pode ter um movimento muito complexo, o movimento das partes pode ser complexo, mas o movimento do centro de massa é simples. Então, ele descreve muito bem o movimento de um corpo como um todo, né? Uma excelente aproximação aí. Se eu quiser caracterizar o movimento de um corpo que tem muitas partes, uma excelente aproximação para eu entender é analisar só o movimento do centro de massa. Tudo bem? Então, a gente vai perceber, pessoal, que a posição do centro de massa, como vocês veem aí pro taco de beisebol, e aqui eu vou desenhar bem grosseiramente, o centro de massa ele está desenhado mais próximo aí, olha,
do ponto onde é mais cheinho, né? Da região onde é mais cheinho. Então a gente vai perceber que onde tem mais massa é como se essa massa pesasse mais, pesasse no sentido de influenciasse mais a localização do centro de massa, tá? Então se eu tiver, por exemplo, um cone de trânsito, onde que eu identifico esse centro de massa? Se eu quisesse representar um cone aqui como um pontinho só, onde toda a massa estiver concentrada, esse ponto está mais próximo da base do cone. Por quê? Porque ali é uma região que tem mais massa. Então, a gente vai aprender a fazer conta identificando este ponto. Então, eu vou começar fazendo isso para um sisteminha de partículas, tá? Então, eu vou até ilustrar aqui de forma grosseira, depois eu apago. Então, imagina que você tem um sistema de muitas partículas. Essas partículas, elas têm uma certa organização, ó, em relação ao seu sistema. Então, eu defini aqui a minha origem, tá? Vai ser justamente aqui na origem do meu sistema. Essa é a minha partícula 1, olha, eu localizo a partícula 1, eu localizo a partícula 2, eu localizo a minha partícula 3, eu localizo lá a minha enésima partícula, por exemplo. Vejam como é complicado se eu quiser tratar o movimento de cada partícula separadamente desse sistema. Por que isso é complicado? Pelo formalismo lá das leis de Newton. Porque para cada partícula eu tenho que identificar todas as forças que atuam nessa partícula, né? Tem forças externas, tem forças internas. Então isso pode ser muito dispendioso, né? Tem um custo ali eu conseguir identificar todas essas forças. Então o que é mais fácil para mim? Olha, localiza o centro de massa. Vamos supor que o centro de massa é esse pontinho verde aqui, ó. Identifique a posição desse centro de massa, o R do centro de massa. E então, foque no movimento desse ponto. Isso vai facilitar toda a sua análise, tá? Então, basicamente, eu estou querendo identificar a posição do centro de massa, que é o quê? Um X do centro de massa na direção Y, não é verdade? Esse vetor aqui, ó, R, que localiza o centro de massa, tem uma componente X, tem uma componente Y, tem uma componente Z, por exemplo. Então, como eu identifico essas componentes desse vetor? Então, agora, pessoal, se eu quero identificar o centro de massa para um sistema de partículas, então imaginem que está aqui o meu sistema X, Y, Z. Eu tenho uma série de partículas, que são essas partículas pretas. Cada uma dessas partículas é identificada com seu vetor posição em relação à minha origem, tá? Minha origem está aqui marcada de verdinho. Então, seria muito complicado tratar esse sistema analisando cada partícula separadamente, porque eu tenho uma quantidade de partículas muito grande, eu tenho que identificar todas as forças que atuam nessas partículas, então isso é muito dispendioso, né? Isso é trabalhoso fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Que caracteriza bem o movimento como um todo? Identificar a posição do centro de massa desse sistema, que eu identifiquei aqui como esse pontinho verde. Ou seja, pessoal, eu identifico esse vetor, ó, o vetor posição do centro de massa. Então, o vetor posição do centro de massa em relação à minha origem é o quê? É a coordenada X do centro de massa na direção Y, mais Y do centro de massa na direção J, mais Z do centro de massa na direção K. Tudo bem? Quais são as expressões que vão localizar, então, que vão identificar essas coordenadas? O X do centro de massa vai ser o somatório de I igual a 1 até N, onde N é meu número de partículas, desse produto aqui, ó. Vou pegar cada massa, multiplicar pela posição dessa massa e dividir, deixa eu apagar isso aqui, e dividir pela massa total. E dividir pela massa total, que é a soma das massas de todas as partículas. Como assim? Olha, vamos pegar esse exemplo que eu desenhei aí, ó. Eu tenho que pegar a massa 1, multiplicar pela coordenada x1 em relação à minha origem, pegar a massa 2, multiplicar pela coordenada 2, e assim vai, ó. Até eu chegar na massa n, multiplicar pela coordenada n, e dividir pela minha massa total, que é M1 mais M2 mais Mn.
Então, notem o seguinte, pessoal. Se essa partícula 1, ela tem muita massa, o que a gente vai perceber? Que o X do centro de massa vai estar mais próximo ao X1. Então, é como se fosse uma média ponderada, estão vendo? É uma média pesada pelas massas. Cada massa, se a massa é muito grande, ela tem mais influência para estabelecer a posição do centro de massa, tá? A mesma coisa para Y. Y do centro de massa vai ser o somatório de MI, YI, dividido pela massa total. Somatório de I igual a 1 até N. E a mesma coisa para o Z do centro de massa. O somatório de MI, ZI, dividido pela massa total. Ok? De novo, a massa sempre pesando aí a posição do centro de massa. Então, eu já adiantei as expressões aqui, ó, né, para um sistema de N partículas. Se eu tenho muitas partículas, então eu tenho que fazer esse somatório, identificando as minhas coordenadas. Então, eu vou fazer um exemplo mais simples em que o meu sistema tem apenas duas partículas. Minha massa lá, M1 e M2, separadas por uma distância, então esse sistema aqui, ó, separadas por uma distância D, tá? Vamos supor que a massa 1 é Mzinho e que a massa 2 também é Mzinho. Vocês concordam? É fácil perceber, pessoal, que o centro de massa está exatamente no meio do caminho. Eu poderia falar que X do centro de massa, nesse caso, é igual a D sobre 2. Y do centro de massa e Z do centro de massa aqui é irrelevante, né? Porque a gente vê claramente que o centro de massa está exatamente no eixo X, né? Que é onde tem massa. Então, ó, se o centro de massa está bem na metade, quer dizer que o sistema, a distribuição ela é toda simétrica ali, não é verdade? É isso que a gente vai perceber, olha. Se eu tenho um quadrado, uma placa, como o objeto tem uma distribuição de massa ali toda simétrica, o centro de massa vai ser bem aqui no meio, ó, no centro geométrico, tá? A gente vai pegando esse jeito de perceber isso. Se eu tenho uma barra retangular, homogênea, eu vejo que o centro de massa está exatamente no centro geométrico desse meu sistema, tá? Porque a distribuição de massa é homogênea, tá? Mas então eu vou mudar o meu problema aqui. Eu vou colocar as massas desbalanceadas, ó. Então, a massa 1 é massa M e a massa 2 é o dobro da massa. Fica fácil perceber que a posição do centro de massa vai estar mais próximo da massa M2. Então, vamos identificar isso. Então, o X do centro de massa vai ser, ó, o somatório de I igual a 1 até 2, porque eu tenho duas partículas, de MI, XI, dividido pela massa total, que é M1 mais M2. Certo? Então, vamos lá. X do centro de massa vai ser igual a massa 1 vezes a posição da partícula 1. Em relação a quem? Em relação à minha origem. Vou definir minha origem bem ali, ó, na origem do sistema de coordenadas. Mais M2 vezes X2 dividido por M1 mais M2. Então, X do centro de massa vai ser igual a M1, M, X1. X1 é 0, porque ela está na origem. Mais M2, 2M, X2. X2 está a uma distância D da origem, ó, D. Dividido pela massa total, que é 3M. Então, eu concluo que X do centro de massa vai ser igual a 2MD sobre 3M, que é 2/3 de D. Estão vendo, ó? Então, se eu pego D e divido em 3 partes, o centro de massa está exatamente aqui, ó, a 2/3 de D, mais próximo dessa minha massa maior. Certo, pessoal? Vou fazer agora o exemplo de calcular o centro de massa para esse quadrado, onde eu tenho massas nos vértices desse quadrado, de lado L, e as massas estão identificadas aí. As azuisinhas valem M e as vermelhinhas valem 2M. Então, eu tenho que identificar o X e o Y do meu centro de massa, tá?
Primeira coisa, estabelecer a minha origem. Vou identificar a minha origem, coincidente com essa minha massinha azul. Então, vamos lá, olha, o meu X do centro de massa vai ser aquele somatório, né? Então, vai ser a massa 1 vezes a posição da massa 1, mais a massa 2, vezes a posição X da massa 2, mais a massa 3 vezes X3, mais a massa 4 vezes o meu X4, dividido pelo somatório total das massas, que vai ser 6m. Eu tenho que identificar, então, cada uma dessas massas. Vou chamar essa de 1, essa de 2, essa de 3 e essa de 4. Então, fazendo isso, o que a gente conclui? Que X do centro de massa vai ser M1, que é M, vezes X1, que é 0, mais M2, que é M, vezes X2. X2 é exatamente o lado do quadrado. Mais M3, 2M, vezes X3. X3 está lá no 0, ó. 0. Mais M4, 2M, vezes X4. Cadê o X dessa partícula? L de novo, dividido por 6M. Então, a gente conclui que o X do centro de massa vai ser igual a L sobre 2. Faz sentido, né, pessoal? O X do centro de massa tá bem aqui, ó. L sobre 2. Então, ele pode cair nessa linha aqui, ó. Ele pode estar nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Vamos identificar onde será que vai estar o centro de massa, né? A gente sabe que vai estar mais para o alto, né? A gente sabe que vai estar no centro geométrico, se a gente for olhar para uma questão de simetria. Então, a gente tem que identificar agora o Y do centro de massa desse quadrado. Então, eu vou apagar aqui. Identificando, então, agora o Y do centro de massa, vai ser M1 vezes Y1, mais M2 vezes Y2, mais M3, Y3, mais M4, Y4, dividido por 6M. Então, vamos lá. Massa 1 vezes Y. A massa 1 está na origem, 0. Massa 2 vezes Y. A massa 2 está no eixo X, então Y é 0 de novo. Massa 3 vezes Y3. Massa 3 é 2M. E o Y3, em relação à minha origem, ó, é L. E a massa 4, 2M vezes L também. Notem o seguinte, pessoal, que se tiver alguma massa aqui abaixo da origem, ó, uma massa abaixo da origem, como você definiu a origem aqui, ela passa a ter coordenada Y negativa, tá? Então, isso é importante, vocês terem em mente. Dividido por 6M. Então, a gente vai achar que 4ml dividido por 6m, então vai dar exatamente 2/3 de L. Tinha falado que ia dar no centro geométrico, mas claramente não é no centro geométrico, né? Porque onde tem mais massa, isso vai puxar a massa lá pra cima, ó. Então, se eu dividir isso aqui em 2/3, onde a gente concluiu que está o centro de massa, ó? 1/3, 2/3, e aqui no X é L sobre 2. Então, o centro de massa dá exatamente aqui. Seria no centro geométrico, aqui mais para baixo, se essas massas de cima também fossem M, né? Então, vacilei ali na minha análise. Ok, pessoal? Identificamos, ó, X do centro de massa e Y do centro de massa. Como é que eu defino, então, a posição do centro de massa, ó? Esse é o meu vetor R do centro de massa, tá? Isso a gente sabe fazer, né? Então, o meu R do centro de massa é igual a 1L sobre 2 na direção I, mais 2L sobre 3 na direção J. Bom, então, para a nossa próxima aula, a missão de vocês é calcular o centro de massa para esse triângulo equilátero de lado L,
considerando essas massas nos vértices, M1, M2, M3, mas todas as massas iguais a M, tá? Então, quero que vocês identifiquem para mim o R do centro de